tarde! Sejam muito bem-vindos. Oi, amiga Dani! Seja bem-vinda. Que alegria ter vocês aqui. Peço desculpa aí pelos minutinhos de atraso. Tava que a internet tá uma bênção, louvado seja Deus por essa internet, né? Obrigada, amiga, aí pela companhia de sempre. Marciele, seja bem-vinda. Mariana, o Marcelo entrou aqui. Que bom, a Carla está conosco. Que bom, Carla, seja muito bem-vinda. A Carla é uma companheira fiel aí, né, Carla? Que show ter você aqui. É sempre muito importante para todas as pessoas que... As Carlas, né? Tem mais de uma Carla aí? Oi, Não, Marcelo. oi, tudo bom? A Carla também é instrutora do Creighton. Pelo menos tem uma que é. Eu acho que é. De Goiânia. A É Carla você que tá aí, Marçal, Carla? eu acho que o sobrenome dela é assim. Carla Marçal. Isso, a Júlia também é. Aí, ó, viu? Tá a gangue toda Ai, aqui. não. Reúne a galera inteira aqui. Reúne a galera inteira, as instrutoras vêm, vê qualquer coisa, vocês me ajudam aí embaixo. Não deixa eu fazer muito feio, não. Não é assim? Assina embaixo. Assina embaixo. Me ajuda. Olha lá, ó, viu? A Carla já deu sim, Julinha já deu joinha. Tô preparado, né? Ai, Bom que bom. demais. Bom Seja demais. muito bem-vindo, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigada aí. Eu que Eu agradeço. acho, eu acho que não tem nem um mês, né, que nós fizemos a nossa live juntos. Pois Foi graças é, a Deus. a repercussão foi boa, graças a Deus. Foi. E pela essa repercussão que a gente também convidou, né, a doutora Melissa estava conosco, e agora Show mais de uma bola. vez o Marcelo aí conosco. Mais uma vez, brigadão, Marcelo. Eu que agradeço. Que isso. O Marcelo, e eu acho que Hum, hoje a gente tem muitas dúvidas para tirar das pessoas, né? Mas antes da gente começar a responder as perguntas aí, antes da gente começar a dar continuidade ao nosso assunto, eu acho que nós temos que, como sempre, né, clamar essa intercessão. A intercessão da nossa mãe, que é madrinha desse projeto, que vem acalmar o nosso coração tão agitado, né? A internet às vezes não coopera. é verdade. A internet do Marcelo, vocês podem perceber que não está nítida, né? Mas pode ser que a nossa internet não venha cooperar, mas não importa. O que importa é a graça de Deus atingir os nossos corações. É que a graça de Deus possa fazer a obra real que Ele quer na nossa vida. Né? Então, esse projeto não é um projeto meu, nem da Dani, nem da Marciele, nem de ninguém. É um projeto que é de Deus. Então, é isso que nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, venha sobre toda agitação que caia por terra, toda agitação dessa quarentena, que caia por terra toda agitação do nosso coração, da nossa mente, e venha trazer sabedoria e discernimento para que esse momento seja de fato banhado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei Acendei neles o neles o fogo do fogo do vosso vosso amor. amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Amém. cheia de Cheia de graça, graça, o o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Marcelo, se apresente novamente para nós, para as pessoas que não estiveram conosco na outra live. Antes de você se apresentar, eu quero falar, né, para as pessoas que ainda não assistiram a live junto ao Marcelo, a live anterior, está no nosso IGTV. No vídeo do IGTV, acho que está passando um caminhão por aí, né? É um avião, aeroporto é aqui perto. Terrível, não tem como impedir eles passarem. Eu acho que você fala assim, estou em live.
Estou em live. Por favor, nada de voo nesse momento. Brincadeira quanta. Bom, olha só. Então, se você não assistiu a live anterior que o Marcelo fez conosco, está lá no IGTV. Se você não consegue acessar no IGTV, porque algumas pessoas não estão, de fato, não estão conseguindo, nos manda mensagem no particular que nós estamos enviando o link individual para as pessoas que solicitam, beleza? E você vai ganhar, se você solicitar essa palestra, você vai ganhar um bônus, uma palestra também. Ah, vou falar não, um bônus, gente, vocês vão ganhar um bônus. Vão lá e corre e pede essa palestra bônus, beleza? Tá? Então, vão lá, assistam essa palestra, tanto o Marcelo, quanto vocês vão ganhar outro bônus. Marcelo, nós na nossa última live, nós estávamos falando da encíclica, né, Humanae Vitae. E a Humanae Vitae, para mim, ela foi é uma coisa assim, eu falei para o meu diretor espiritual, tive um atendimento, e eu virei para ele e falei assim, olha, se não fosse esse projeto, Lapidando Mulheres, eu nunca leria a encíclica Humanae Vitae. Primeiro, que eu achava que eu já sabia, né? A gente é muito arrogante, né? Eu sou muito vaidosa, muito orgulhosa, né? Eu já sei que ele vai falar lá, eu já vivo na igreja, já tô na igreja, mas ele vem essa encíclica vem para falar assim, minha filha, acalma aí, tem um pouquinho de humildade e vamos aprender um pouco o real valor do matrimônio, da vida sexual, da sexualidade, o porquê o ato sexual é reservado perante a igreja para depois do matrimônio. O porquê que a igreja, as pessoas falam assim, nossa, a igreja é muito chata, que chatice da igreja, ela quer ditar norma, que eu tenha relação sexual só depois do casamento. A igreja quer ditar norma, como eu faço ou não da minha sexualidade, né? Então, assim, a Humanae Vitae vem para falar para nós muitas coisas que é quebrar, de fato, o nosso preconceito. O como a gente pensa da igreja, o quanto a gente pensa do nosso corpo, o quanto a gente pensa... Algo que me encantou, assim, Marcelo, eu até compartilhei com o Marcelo no individual, foi a questão do autodomínio. Sim. Né? Então, Marcelo, vamos lá. Vamos dar continuidade da outra live. E mais ainda, vamos ver se a gente consegue responder mais perguntas. E se der, de fato, tempo, gente, a gente vai entrar nos métodos naturais. E dar continuidade na resposta. Métodos naturais. Será? Uma camisinha católica? É isso mesmo, Marcelo? Vamos lá. Beleza. Você pediu para me apresentar de novo, né? Meu nome é Marcelo, tenho 43 anos, sou casado com a doutora Melissa. Quem não conhece a doutora Melissa, vai lá no Lapidanos, né? Que ela fez uma live recente, tá certo? Sábado. Sou pai de 3 meninas, tá? Aqui em casa é só mulher que reina. A Mariana, de 11, a Micaela, de 6 anos, e a Marina, que vai fazer 1 ano agora, próximo final de semana, 2 dias depois do seu. E sou postulante, né, da comunidade católica Shalom e sou instrutor do método Creighton, tá certo? Bem, e dando continuidade, mas também fazendo só um ganchozinho, né, em cima de tudo aquilo que a gente falou. A gente na live anterior começou falando a respeito da responsabilidade que o casal tem de transmitir a vida, né, que foi comentado na Humanae Vitae, todos os problemas gerais ali, né, que estavam acontecendo, o crescimento demográfico, o papel da mulher na sociedade, né, e como que isso aí criou novas demandas, né, e a igreja, na sua competência do magistério, ela teve que dar uma resposta para a sociedade, certo? E aí nós pegamos aquela visão geral do homem, não pensar no homem somente com a visão biológica, mas o ser humano é corpo e espírito. Tem uma alma, né? E a nossa vocação é para a eternidade, é para a santidade, a gente comentou isso. E algumas pessoas, para justificar o uso de contraceptivos,
né, usava muitas vezes o termo de paternidade responsável, né? Como que eu vou viver o meu amor conjugal e ter uma paternidade responsável? Então, a igreja na Humanivita vem respondendo justamente isso, né? Tá lá na live anterior, falando que é um amor humano, que não é um amor entre anjos, um amor total, um amor fiel e exclusivo e um amor fecundo. Fecundo quer dizer muito mais simplesmente do que fértil, né? Mas a pessoa, ela é fecunda quando ela cria, né, uma outra pessoa, mas também quando ela se recria através da ajuda de Deus, tá certo? E dessa união do casal, que vão se recriando, que vão se moldando, que vai conduzindo para a santidade, é que surgem os filhos, certo? Só dando uma pincelada, gente, só para relembrar aí, Breve porque já tem um resumo, tempinho. Brevíssimo, né? O amor conjugal exige a paternidade responsável na questão da exigência biológica, na exigência dos impulsos, né? Nós não somos animais guiados pelos impulsos, tem a questão do racional, o domínio de si, que você falou que gostou muito, né? Do documento, né? Em relação à questão econômica, psicológica, social, a gente começou a responder isso daí, né, na live anterior, né? E muita gente questionando justamente isto, né? Ou seja, mas eu não tenho condições financeiras. E como que entra essa questão do método natural, né? Aí eu falei, procure um bom diretor espiritual. Ele tem a formação, a preparação para te auxiliar nessa parte, né? Agora, o que eu lembrei é o seguinte, vamos ser generosos com Deus que age com tamanha generosidade conosco, né? Não podemos ser mesquinhos, nós temos que nos abrir à vida, né? Nós entramos como co-criadores de Deus, né? Nós entramos como co-criadores de Deus não, como co-criadores, né? Deus é o criador de tudo, nós ajudamos Deus nesse processo. Beleza? Estão respondendo aí, tranquilo. Então vamos lá. Justamente nessa questão que você falou, mas a igreja cria regras. Não, gente, essas regras, elas já são leis naturais que a igreja simplesmente interpreta. A igreja, ela busca o melhor para o ser humano. E ela simplesmente lê aquilo que Deus criou e ao determinar a ela o munus, né, apostólico, também determinou o munus das leis naturais. Beleza? Beleza. Certinho. Vamos seguir. E aí a igreja fala que é muito importante a gente respeitar a natureza e a finalidade do matrimônio. Tá certo? Deixa eu pegar aqui na encíclica que ela fala justamente disso. Falando o quê? Que o ato conjugal, o contato genital que o casal tem, tá certo? É um ato legítimo, ainda que não por causa, independente da vontade do casal, ou seja, se não depende diretamente deles, tá certo? Se prevê aquele ato infecundo, seja porque o casal tem problema de fertilidade, ou seja porque a mulher está num período infértil, ele exprime a consolidação da união do casal. Então, ali, naquele momento, os dois estão unidos. Uma só carne, literalmente. Literalmente, né? E a igreja, no documento, eu vou explicando o documento porque a gente volta justamente nessa mentalidade. Algumas perguntas, eu percebi que a pessoa estava fazendo a pergunta sobre o método natural, mas com uma mentalidade contraceptiva. Aí não adianta, tá? Então a gente precisa trabalhar essa mentalidade, né? Essa conversão, esse processo de voltar para Deus para entender. Pode falar, Camila. É exatamente isso que assim, o primeiro passo que eu vejo
para aceitar os métodos naturais ou qualquer ponto que a gente traga aqui dentro do Lapidando Mulheres, é de fato um processo de conversão. Sim. O que é isso, um processo de conversão, Camila? Então porque vocês são perfeitos? Não é isso, nós estamos em processo de conversão diário. Mas nós precisamos nos colocar a serviço de olhar para o Senhor. Peraí, então como que vai ser a minha... Ah, tá bom, eu vou parar de usar o método contraceptivo, a minha pílula, mas o que eu vou fazer? O meu medo, tá louco, eu vou engravidar, tá louco, vai acontecer isso comigo, mais um filho, não sei o quê, meu marido, não sei o quê. Ah, financeiro, aquele monte de preocupação. Mas se a gente não tiver com o olhar fixo no Senhor, nada vai ser convencido dentro de nós. Não adianta, essa live não vai te convencer. E não é essa a intenção. Quem convence é o Espírito Santo de Deus que convence. Então, Camila, eu quero... Aí eu comecei a receber mensagem, né, Marcela? Nós começamos a receber um monte de mensagem. No privado, no particular e no Lapidando. Camila, mas eu quero começar a viver isso, mas o meu marido não quer. Como que eu convenço meu marido? Sabe como que você convence, mulher? Oração. Show. É isso, gente. É isso. Bate o joelho no chão e reza. Primeiro, peça a Deus para convencer o seu coração. Isso. Porque se você não está verdadeiramente convencida, você não consegue convencer ninguém. Não faça simplesmente a lei pela lei, mas a lei do amor que Deus colocou no coração e convenceu. Esse é o principal. É a lei do amor. Hoje no Evangelho comentava justamente disso, né? Quando Jesus é interrogado, mas... Senhor, o Senhor vai falar primeiro para nós e não vai falar para o mundo? E ele fala o quê? Ele fala, ame os mandamentos. Ele não anulou, mas ame ao Pai. Tenha um relacionamento comigo e com o Pai, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Hoje estou no meio de vós, mas quando eu for, o Espírito Santo vai relembrar. E esse mesmo Espírito Santo foi que moveu São Paulo VI a escrever tudo que está escrito aqui. Isso aqui não é letra morta, é letra viva. É letra viva e que traz vida para a gente, né? E um dos pontos essenciais que ele toca aqui é justamente a respeito dessa natureza do casamento, tá certo? Que o ato conjugal em si, ele é um ato unitivo e procriativo. E esses dois aspectos são inseparáveis. Além de todas aquelas consequências que a Melissa falou na live, né? Que a doutora Melissa falou na live, né? Da questão da FIV. A FIV fere nesse ponto a questão de que, ainda que seja um processo procriativo, não é um processo unitivo do casal. O casal não está junto ali naquele momento. Tá certo? Não estou falando que não tem amor entre o casal, mas ali naquele momento, o que está entrando é uma piceta, é uma ponteira, é uma plaquinha de Petri e fora o tanto de embrião que é descartado, né? Então, assim, entra uma outra questão. Tá? Então, o valor... Esses dois aspectos, unitivo e procriativo, é que determina o porquê de todo o restante da beleza do método natural e, vamos dizer assim, da coisa feia do método contraceptivo. Ok? A questão que eu acredito, gente, assim, eu vou fazer só um adendo aqui, Marcelo, é o seguinte. Fica à vontade. Que as pessoas não acreditam, não imaginam o que acontece. Quando eu abro o meu matrimônio para não ser unitivo e procriativo, eu abro portas para muitas outras coisas no meu matrimônio. Entende? Não é por maldade a igreja faz isso, não, é por zelo. A igreja é zelosa, a igreja é mãe, a igreja é cuidadosa, ela é cautelosa conosco. Então, quando eu não me uno com o Thales para ter um ato sexual, um ato conjugal,
dessa união, desse fator, e eu busco, vamos colocar, uma seleção do esperma dele para introduzir dentro de mim, o que que acontece, gente? Eu abro possibilidades para muitos outros pecados dentro do meu matrimônio. Entende? Então eu já me coloco como assim, eu já fiz isso mesmo. Não tô falando do seu caso, tá? Eu não tô falando do seu caso que tá nos assistindo que você vai fazer isso, não. Mas casos de muitas pessoas que a gente acompanha, é isso que acontece. Então, depois o marido acha que é tranquilo. Não, eu vou ter só um ato sexual com outra pessoa fora do casamento, depois eu volto. Eu já fiz a gente já fez um pecado. Então, a gente já se abriu para um pecado. O que tem me abrir para outro pecado também? Entende? Então, assim, eu já não obedeci à igreja nisso. Não tem problema não obedecer em outro quesito. Entende? Então, cuidado, mulheres. Vocês estão abrindo o matrimônio de vocês as portas para outro tipo de pecado. Então, vigia. Tenha vigilância. Sabe? A gente tem visto isso muito notório. Tá? Muito comum. Então, as pessoas abrindo seus matrimônios para outro fato. Vamos continuar, Marcelo, senão eu começo a falar de outras realidades. Não, eu vou continuar nessa outra realidade, então você pode depois brigar comigo e fica à vontade, né, minha irmã? Não, eu não tô pra brigar, eu tô pra... Vamos lá. 1 Coríntios 6:12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Essa palavra, gente, é muito direta. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Tudo me é permitido, mas eu não vou me deixar escravizar por uma vontade que é muito maior do que o certo. Tá certo? Então, assim, a gente convive, a gente sabe da realidade de muitas mulheres que querem ter um filho a qualquer custo. Não a qualquer custo, não. Aí não. Aí quando eu falei qualquer custo, abaixou o dedinho. Ótimo. A qualquer custo. Entendeu? E aí que entra a questão. Ou seja, não assume a cruz que lhe é devida e quer, acima de tudo, tentar cortar um pedacinho da cruz. Seja por uma FIV, seja por um outro meio que for. Certo? Mas realmente, não vou desviar muito, não. Mas justamente isso. E aqui nessa palavra embaixo, depois vocês pegam para ler. Fala justamente isso. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tornareis os corpos de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Né? Então é justamente essa questão, né? Que você abre um pecadinho, vai outro, e quando você assusta, você já mergulhou. Você não consegue mais separar. Certo? Tá. Então, isso daí, gente, é o seguinte. Na verdade, na estrutura íntima, no ato conjugal, ao mesmo tempo une profundamente os esposos, que se tornam aptos para a geração de novas vidas, segundo leis escritas no próprio homem, do ser do homem e do ser da mulher. Tá certo? E aí entra a questão de fidelidade ao desígnio de Deus. Vamos pensar, vem cá comigo, Camila, me ajuda aqui. Olha só, um ato conjugal onde o marido impõe esse ato à mulher, ele seria um ato de amor? Marcelo, obrigação. Quando eu vejo uma obrigação no ato, né? Quando eu olho para a palavra obrigação, no meu temperamento eu fujo. No meu temperamento eu fujo. Desculpa. Mas o que acontece? No meu temperamento, quando eu falo assim, quando o Thales me procura, eu falo assim, imediatamente na minha mente, louvado seja Deus que meu esposo me deseja. Ótimo. Louvado seja Deus que meu esposo me procura. Eu mudo essa chavinha na minha mente imediatamente, porque muitas mulheres falam pra mim,
Você tá louca? Eu tô com dor de cabeça. Você tá louca? Eu não quero de madrugada. Eu tenho relação com meu esposo. O Thales acorda, tem dia 4 horas da manhã, 4h30 da manhã. É naquele horário que ele quer. Ele me acorda e eu falo, louvado seja Deus, meu marido tá me procurando. Eu durmo de novo. Você está entendendo? Mas aí entrou um consensual. Agora imagina só. Tem, infelizmente a gente sabe, de violência doméstica sexual. Do marido que impõe à mulher. Entendeu? Que não respeita o desejo e que tem ali, ele literalmente estupra a própria mulher. Isso daí é uma demonstração de amor? Não. Não. É claro que não é. É lógico que não é. Agora, imagina só, isso fala o documento, no momento em que você vai ter uma relação, naquele momento de ato conjugal, você impede a transmissão de vida. Você nega aquela lei que está escrita no seu próprio DNA. Tá certo? Você simplesmente está virando para Deus e falando assim, Deus, eu não quero ser a sua imagem e semelhança. Porque o Senhor é um Deus fecundo demais. Olha as criaturas, olha a natureza, tudo que você preparou. Olha o ser humano como é um ser fecundo e eu não quero ser tão fecundo como você. Tá entendendo a analogia? A violência é a mesma. A violência é a mesma. Né? E o documento vem nos alertar justamente disso. Né? Que o homem, enquanto um ser limitado no seu corpo, ele não tem pleno domínio no seu corpo. Então também as suas faculdades geradoras para gerar uma nova vida, ele não vem dele. Ele vem de Deus, ele é só um administrador, né, daquilo ali, daquele fato. Tá certo? Tá. Alguns pontos. O documento cita o seguinte, algumas vias que ela considera ilícita para a regulação do nascimento. Eu vou ler. Né, em conformidade com esses pontos essenciais da visão humana e cristã do matrimônio. Então nós estamos falando já para cristãos, certo? A partir desse pressuposto. É absolutamente de excluir para a regulação dos nascimentos a interrupção direta do processo generativo já iniciado. Sobretudo, o aborto querido diretamente e procurado. Uhum. Aí nós falamos do aborto. Não matar. Não matar. Tá lá na igreja. Tá lá nos mandamentos. Tá certo? Tá lá nos mandamentos. Não matar. Eu acho que nessa questão também, se eu estiver errada, você pode me corrigir? Pode falar. A gente também poderia entrar antes ainda de vir a maternidade, né? De vir o aborto, mas nós poderíamos entrar também, que são muitas perguntas que a gente recebe com relação ao coito interrompido. Beleza, então vamos lá. Coito interrompido. Então vou pular 2 pontos e vou ler aqui, tá certo? É ainda de excluir toda ação ou em previsão do ato conjugal ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento, que se proponha como fim ou meio tornar impossível a procriação. E aqui entra o coito interrompido. Tá certo? Por quê? Qual que é o fim do coito interrompido? Interromper o coito. Tá aí, o nome dele já está falando. O fim dele não é se abrir para demonstrar amor ao outro. Qualquer casal que tem essa prática, saiba o que o homem está pensando. Eu tenho que retirar antes de ejacular lá dentro. Por quê? Porque se eu ejacular lá dentro, corre risco dela engravidar e eu não quero engravidar. Então o cara está ali no momento, ele não está pensando na esposa, ele não está pensando em dar prazer a ela, não está pensando em transmitir o amor. A única coisa que está na cabeça dele é o seguinte, eu tenho que tirar logo. Então o cara fica com aquilo na cabeça, eu tenho que retirar, eu tenho que interromper o coito, eu tenho que interromper. Eu não posso ejacular dentro, né? Aí o que acontece? O foco está nisso, não está na mulher. Não está na mulher. Aí o cara tira. Lógico, gente, isso é fisiológico. A mulher precisa de mais tempo para chegar ao orgasmo do que o homem. Né? Fato. Isso é fato. Entendeu? Uma mulher que chega para mim e fala assim,
Eu pratico coito interrompido com meu marido e consigo chegar ao orgasmo antes dele. Eu truco. Né? Eu sou mineiro, eu truco, eu dou 6, eu dou 9, eu dou queda. Gente, isso não existe. Fisiologicamente, é 1 em 1 milhão, então não é a regra. Se acontecer, é 1 em 1 milhão. Começa por aí. Aí entra um outro ponto. O cara fez o coito interrompido e retirou, certo? O que ele vai fazer? Se masturbar. Um pecado. A mulher, da mesma forma que o homem, ele tem a ereção, a mulher na região pélvica tem o maior fluxo de sangue para aquela região também. Tá certo? Isso é fisiológico. E quando a mulher não chega no orgasmo, o que acontece? A mulher começa a ter um processo inflamatório na região pélvica. Então é normal nas mulheres que praticam coito interrompido, com o tempo, irem no ginecologista, na ginecologista ou no instrutor de método natural, depois quando começa a falar, eu sinto uma dor na região pélvica. É lógico. Foi todo aquele sangue para ali e não teve aquele gozo para depois o sangue voltar para o lugar. E aí o que acontece? A mulher fica frustrada e o que ela vai procurar para satisfazer? A masturbação. Masturbação também. Aí vira masturbação a 2. Egoísmo. Um de um lado, um do outro. Egoísmo. Onde o egoísmo. Reproduzivo e procriativo? Não tem. Não. Se fechou a procriação e não teve uma verdadeira união ali dos dois. Tá certo? Por quê? Por causa do seu fim. Por causa do seu fim. Então, o coito interrompido, eu estou falando somente dos malefícios físicos. Leve isso daí para a questão espiritual. Tá certo? Então, o coito interrompido, eu não sei de onde que esse povo tira esse negócio de coito interrompido, gente. Não tem isso escrito em documento nenhum da igreja. Tá certo? A gente tem os métodos naturais. Sem contar que ele é muito falho. Aquela primeira porção do ejaculado masculino, aquele pré-ejaculado, já é capaz de fertilizar a mulher. Então, antes mesmo que chegue a ejaculação, aquela aguinha que a gente fala primeiro, já é possível fertilizar. Ok? Mais alguma pergunta específica dessa questão do coito interrompido? Você quer somar? Você quer perguntar? Não, eu creio que é isso e a gente pode continuar. Vamos continuar. Beleza. Então, esse é um ponto. Né? O coito interrompido, e já que eu citei essa parte do artigo, fala também da mesma forma da questão da camisinha. Ah, verdade. Né? A camisinha também, né, antes do ato ou durante o ato, que é pior ainda, né? Começa ali aquele clima, peraí que eu vou botar um látex aqui. Olha, a mulher pode ter, como é que chama? Me ajuda aí. Alergia ao próprio látex da camisinha. Muitas mulheres reclamam que tem alergia ao látex. É uma separação, não somente física, mas até mesmo espiritual ali do casal, tá certo? A mulher, ela não entra em contato com o sêmen do marido. Então, isso daí leva ela depois a produzir um processo de pré-eclâmpsia, tá certo? O caso de pré-eclâmpsia de abortos em mulheres, por causa disso, é muito maior. Por quê? Porque quando ela tem o bebê, o organismo dela, a gente está falando aqui como leigo, tá? Não sou médico não, como leigo. O organismo dela vai reconhecer o bebê como um corpo estranho. Porque ela não entrou em contato com o material genético do marido. Tá certo? O Thales aí é do homem da fisiologia, ele vai saber explicar isso muito melhor do que eu. Tá certo? Então, assim, é justamente isso. Como a mulher não entra em contato com o material genético do marido, quando ela está gestando aquilo ali, a chance, né, de uma pré-eclâmpsia, de um parto prematuro, tudo isso aí está ligado à questão do uso da camisinha. Sem contar o distanciamento que gera entre o casal, né, e tudo mais. Certinho? Certinho. E aí entram outras coisas que entram junto, a camisinha feminina, o uso do espermicida e por aí vai, tá certo? Uhum.
Beleza. Eu vejo muito nítido, Marcelo, nessa questão da camisinha, o distanciamento emocional do casal. Por quê? O método natural, ele traz para o matrimônio, para o casal, uma intimidade muito grande. Ah, beleza. Como o nosso foco agora não é a procriação, é ter esse espaçamento da gestação, o casal vai o quê? No período fértil, ele vai se namorar. Ele vai ter ele vai ter o beijo. O beijo que é demorado, que é quente, mas é demorado. Porque não quer terminar, não podem, na percepção dos dois, que não é esse o foco, né? Não querem terminar no ato conjugal, mas querem terminar o quê? O enamorar ali. Então vai conversar, vai ter todas aquela questão do namorar mesmo. E o que acontece quando a gente acaba de casar? A grande maioria dos matrimônios falam o quê? Ai, nossa, casei, parece que teve um esfriamento. Meu marido foi para um lado, eu fui para o outro. Por quê? O uso da camisinha. Vambora. Dá continuidade. É isso mesmo. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Colocou uma borracha no meio. Colocou a borracha no meio que separou. Tá certo? E muitas vezes a gente vê até quem segue métodos naturais tentando conciliar as duas coisas. Ah, não, no período fértil eu uso camisinha. Entendeu? Aí aquele preservativo que é látex atrapalha o muco da mulher, ela já não consegue se observar direito e o casal começa, entendeu? Ela começa a não se observar, o casal começa a não se respeitar. Por quê? Não, você está no período infértil, a gente tem relação, não tem, não, mete uma borracha no meio. E aí começa esse distanciamento, essa separação. O cara não tem a preocupação com o psicológico da mulher, com o cuidado da mulher. Né? A gente vai comentar isso aqui mais à frente. Beleza. Outra coisa também é de excluir a esterilização direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem como da mulher. Isso daí está falando de quê? Da vasectomia e da laqueadura. Tá certo? Apesar de ter sido no finalzinho ali, a Melissa explicou sobre a laqueadura muito bem. Né? A questão da congestão, da pior irrigação, das cólicas mais fortes. Então isso daí eu vou deixar para o lado dela. Tá certo? E da vasectomia é justamente isso. Ou seja, o homem fez ali, né, aquele corte, né? E ele não para a produção de espermatozoide no início. Então, ele começa... tem uns estudos mostrando que boa parte dos homens, né, que fizeram a vasectomia são mais propensos a doenças autoimunes. Aí, ó, o Padre Carlos entrou aí, tá falando que amanhã vai estar junto com a Melissa às 9h30 também. Vai ser uma live também, show de bola. Isso aí, Padre. Então, assim... Obrigada, Padre. Sua bênção. Então, justamente essa questão. É justamente essa questão aí da questão da vasectomia. O homem começa a desenvolver anticorpos contra o próprio corpo. Aí tem as várias doenças autoimunes que está em maior nível, entendeu? Em homens vasectomizados que homens não vasectomizados, claro. Tá bom? Uhum. Beleza. Cara, agora eu tô falando... Deixa eu fechar aqui por causa do carro da pamonha. Aí também entende isso? Espera aí. Tem demais. Tem de sal e de doce. Vamos lá, gente. Olha só. E aqui, na Humana Vita, ele comenta algo muito interessante. Nunca é lícito, nem por razões graves, fazer o mal para que daí provenha o bem. Aquela questão que eu falei, a gente usa a camisinha aqui, por quê? Porque a gente está querendo espaçar o número de filhos, depois a gente se abre. Aqui não cabe a questão do mal menor. Né? Tem até padre seguindo aí, eu acho que eu caí. Não caí? Não, eu tô aqui. Eu tô... Oh, desculpa. Que legal. Então, o que acontece? Não cabe a questão do o mal menor. Tem padre aí, mas esse padre, lógico, não é dessa linha, mas eu já vi padre falando assim, enquanto você não consegue usar o método natural, vai usando a camisinha. Vai usando a camisinha. Vai usando a pílula até que você consiga... Gente, se você não se esforçar, se você não contar com a graça divina e fizer a sua parte, se você tentar dar um jeitinho, não vai.
Não vai. Então é preciso, e aqui fala, nunca é lícito, se quer por razões gravíssimas, fazer do mal para que daí provenha o bem. Aqui ele foi claro, é um erro, por conseguinte, pensar que um ato conjugal tornado voluntariamente infecundo, seja por que meio for, se foi por uma pílula, entendeu? Comum, se foi aquelas pílulas adesivas, se foi de injeção, se foi de uso de DIU, se foi de uso de camisinha, de couro interrompido, seja de que forma for, né? Pensar que um ato conjugal tornasse voluntariamente infecundo e por isso mesmo intrinsecamente desonesto, não estou falando da minha boca não, tá aqui, desonesto, possa ser juntado com a vida conjugal fecunda. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Então, assim, nós estamos abrindo. É um termo até delicado, às vezes, de comentar, entendeu? Mas, por exemplo, a gente infelizmente conhece casais dentro da igreja que, durante o período que a mulher está mais receptiva, apela para o sexo anal. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Entendeu? E é justamente com isso aqui, não, a gente utiliza desse artifício para que depois a gente possa espaçar os nossos filhos. Gente, isso daí não é nem ato conjugal. Isso daí não é nem ato conjugal. Entendeu? Então, assim, desculpa... Marcelo, o quanto a gente se abre ao vício. O quanto a gente abre um matrimônio a um vício dentro do próprio matrimônio. Ah, deixa meu marido ver pornografia que ele fica melhor. Ai, a gente vai abrindo... Por favor, mulheres, sabedoria, peçam isso à Nossa Senhora. Eu não tô querendo julgar vocês, não tô querendo tocar pedra, mas mulher, por favor, não abra o matrimônio de vocês a algo que você não dá conta depois de sustentar em oração, em jejum, em mortificação, porque isso vai ser um peso para você. Deixa eu só ligar a luz aqui, Marcelo, tô aqui do lado. Vai lá, tranquilo. Então eu vou continuando aqui com o povo. Cíntia, não é brincadeira não, né, Jussão? Também acho, também acho. Misericórdia mesmo, misericórdia mesmo. E aqui ele comenta a respeito da liceidade, ou seja, que é lícito o recurso dos períodos infecundos, tá certo? Marcelo, se for Pode falar. possível, aqui a gente ir para a prática. Porque Vamos. a Melissa, dentro do testemunho dela, ela falou isso, né? Que quando você foi pro curso, ela ligou pra pessoa do Carmadélio. E falou assim, você tá louco? A mulher, quando ela tá no período fértil, que ela quer ter relação. A mulher, quando ela tá no período infértil, ela não quer ter relação, né? E como isso a gente pode fazer na prática para que no período infértil da mulher, que é lícito pela igreja, que a gente tenha relação, né? Certo. Então, fala um pouquinho disso. Então vamos lá. Como que a gente pode fazer em relação a isso? Gente, a mulher, ela não tem orgasmo somente no período fértil. É lógico que ela tem orgasmo mais fácil no período fértil. Não tem como falar com você, não é. Fisiologicamente é. Deus criou tudo para que esse momento fosse o momento em que a mulher fosse ovular, entendeu? Para que o casal, o quê? Crescei-vos e multiplicai-vos. Para que vocês tenham filhos. É o momento em que ela se sente mais aberta? Sim, mas, gente, muito disso depende da forma que o homem trata a sua mulher. O orgasmo na cama, no período da noite, ao final do dia, começa no bom dia de manhã. Né? Eu não preciso ensinar a missa para o vigário, né? Mas eu acho que a grande maioria dos homens que tem aqui, que eu vi que tem homens aqui, são casados. Então, meu amigo, se você não começou com um bom dia, com um beijinho no pescoço, como você está linda, não adianta que de noite você não vai ter uma mulher toda aberta e desejosa. Então, começa de manhã. É de manhã, entendeu? É uma mensagem, às vezes, no Zap, se estiver longe no trabalho,
Né? Para as mulheres que gostam de flores, flores, que gostam de chocolate, chocolate. Eu falei que a minha não gosta, mas eu tenho outras formas que ela gosta, eu tenho que descobrir. Então não tem receita de bolo. Cada mulher é uma, tá certo? E você vai descobrir como que você vai fazer para esquentar a sua mulher. Entendeu? Para que no período que não é o período fértil, não é um período fértil, é um período dos dois. Sim, e além disso também, gente, tem a questão do pensar no outro. Pensar no outro. Como que eu posso fazer com que ela se sinta o mais amada nesse momento? Às vezes ela pode não chegar ao orgasmo, né, antes de você, mas ela vai se sentir profundamente amada e vai querer novamente. Gilson falou aí, fato. Pronto. É fato. Né? É fato. É fato e é fato. E é fato. Tá certo? Então, assim, essa questão do período infecundo é justamente isso. É a forma que você vai levar e vai lidar, entendeu? Com a situação. Isso eu estou falando enquanto homem. Né? E a Melissa também testemunhou um pouco, né? Justamente essa abertura de pensar no outro, de se abrir ao outro, de não pensar somente na questão do terreno, do humano aqui, mas essa visão espiritual que também está ali naquele momento. Né? Ótimo. Uhum. Respondi? Demais, respondeu demais. Bora. Bora. Olha só, voltando um pouquinho para o documento, a gente volta de novo para responder. Aqui fala o seguinte: gravidade das consequências do método de regulação artificial. Os homens retos, se quiserem refletir na consequência do método de regulação artificial da natalidade, o caminho é amplo e fácil, pois com tais métodos abririam a infidelidade conjugal e a degradação da moralidade. Gente, eu arrepio de ler isso daqui. O Papa Paulo VI ele foi profético. Como é que o homem 68 escreveu o ano de 2020 assim tão claramente? E aqui tem um documento, uma parte do documento que minha esposa ama e eu também, e a gente vai ler junto. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, cabe por perder o respeito pela mulher, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chega a considerá-la um simples instrumento de prazer egoísta, e não mais como sua companheira, respeitada e amada. Olha se não é isso que acontece. A mulher que começa a tomar anticoncepcional, o psicológico dela, o físico dela, ainda que ela não queira, continua cíclico na cabeça dela. Mas ela quis parar na marra o corpo. Então, o que acontece? O marido não respeita o psicológico dela. Ah, eu não estou com vontade, eu não quero. Não, mas vamos, você não vai ter menino mesmo? Você não está tomando anticoncepcional? Não é para isso que você toma anticoncepcional? Sem contar os malefícios do anticoncepcional, que a Melissa também citou, eu também dei uma pincelada na última vez, né, que fala a questão de que a vagina fica mais ressecada, né? A mulher toma anticoncepcional para ter relação quando quiser, mas ela não quer, né, porque uma das consequências do anticoncepcional é esse. O risco de trombose, enfim, várias outras coisas que acabam sendo consequências do anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, ele é um mal em si mesmo. Os anticoncepcionais, seja ele o DIU, né, o CIO, que eles chamam lá, com hormônio de progesterona, que permite o aborto oculto. Então, a mulher fala lá atrás, mas eu não faço aborto. Às vezes faz sem saber. Às vezes faz sem saber. 80% depois de 2 anos, 80% dos ciclos da mulher que usa Mirena são ovulatórios. E 20% das mulheres que usam pílula comum são ovulatórios. Lê lá na bula, gente. Pega na bula e lê. Pega na bula e lê. Tá certo? Então, assim, tem toda uma história aí por trás. Tá certo?
Uhum. Marcelo, nós estamos a uns 4 ou 5 minutos. Vamos falar 5 minutos, tá? Meu relógio está um pouquinho Tá. adiantado. Aí tem o Padre Wesley colocou. Volta aí um pouquinho para você ver Foi. o comentário dele. Mas antes Eu disso, li. o Padre Wesley falou, nós tivemos uma outra live que antecedeu a essa. Isso, e nós padre. falamos mais, assim, o princípio da humana e vida. Se o senhor quiser assistir, fica super à vontade. Na nossa página do Lapidando Mulheres, foi no final de abril. Eu posso, se o senhor me mandar mensagem também, depois eu mando o link das 2 lives para o senhor, tá bom? Essa é a segunda e teve a parte 1 também. Tá bom? Muito obrigada. Tá respondido, padre. Pela companhia do senhor aí, pela presença. Fica conosco. Beleza. Padre também. Amém. É isso mesmo. Na primeira, padre, a gente entrou bem profundo disso. Padre Wesley, já vi outro dia ele fazendo uma live também com a Thalita Dink lá, com um pouco Shalom. Gente, apaixonei. Então, assim, lógico, a igreja, ela é mãe. Ela é mãe. Às vezes a gente fica colocando aqui, muitas vezes, a questão do legalismo. A igreja, ela é mãe e ela é mestra de todos os povos. Né? Eu vejo muita figura na igreja de Nossa Senhora, né? Na posição de mãe. Ontem, aí, Dia das Mães, a igreja é mãe. É mãe. Só que ela adota com os homens a mesma atitude que Jesus Cristo adotou. O que Jesus Cristo fazia? Ele via as fraquezas, tinha compaixão da multidão e acolhia todos os pecadores, sem renunciar a ensinar a lei, né, de Deus, tá certo? Que está inscrito na própria humanidade. Ai, ai. Fala, moça. Quer perguntar alguma coisa? Continua o tempo. Podemos entrar nas perguntas, que nós estamos com 3 minutinhos aí. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue responder um pouco de pergunta e depois, qualquer coisa, a gente agenda mais uma live. Manda ver. Bora. Olha só. A esposa está no fator que não pode engravidar devido, eu creio que seja devido a alguma doença, alguma coisa seguinte, né? O foco agora é espaçar a gestação. O que fazer quando o marido quiser sexo e não e a pessoa, né, estiver no período fértil e não pode ter filho, então? Tá, mas essa daí é uma decisão do casal. Concorda comigo? Então ele tem que estar ciente, tá certo? Tem hora que eu e a Melissa, num tom de brincadeira, a gente fala assim, ó, aí tá no período fértil, aí ela vem toda fogosa, procurando aquela história toda, eu brinco com ela. Qual que vai ser o nome da criança? Né? Porque aí a pessoa já se toca. Peraí, então se tiver relação agora no período fértil, né, vai ter. Então, assim, a beleza do método natural é isso. É que é uma decisão compartilhada do casal. Isso daí que eu te falei que vem muita mentalidade contraceptiva, às vezes do marido. Não, ela faz método natural, ela marca lá na planilha dela, na tabelinha dela lá, e é problema dela, é ela que tem que tomar essa conta. Olha, é a mentalidade da pílula. Ele está usando o método natural como uma pílula. Não, é o casal que define isso daí junto. Peraí, a gente vai ter um outro filho agora? Olha, eu não posso, por uma questão de saúde, Melissa comentou o risco de morte que ela corre, entendeu? Quando engravida, ou por uma questão financeira, ou por uma outra questão aí que cabe o diretor espiritual orientar, tá certo? Mas, pode falar. Não, eu amo essa colocação sua, por quê? Porque aí ele exige autorresponsabilidade. Peraí, ó, tá bom, qual vai ser o nome da criança? A decisão é sua, então, peraí, por mim, a decisão tá tomada, agora e por você? Vamos permanecer nessa decisão? Vamos permanecer nessa responsabilidade? Então, é colocar de fato a responsabilidade a quem cabe. Depois a culpa não é nenhum do outro, é nossa. Não, é uma decisão em conjunto. E aí entra a questão do autodomínio, entendeu? Ou seja, o que determina a relação? É o instinto? É o instinto? Ou é o uso racional? Se fala tanto do uso racional, mas você não consegue perceber o período fértil, o período infértil da sua mulher? A questão cíclica dela?
É lógico que consegue perceber, entendeu? E aquele momento tem que ser um momento de amor em comum entre o casal. Porque senão vira um ato de violência novamente. A gente volta lá naquele ponto lá atrás, entendeu? É algo forçado. É algo forçado, não é algo espontâneo. Ok? Aqui. A Joelma coloca o seguinte: acho que entre brasileiros, estrangeiros, europeus, essa mentalidade é de brasileiro. Lê você, parece que tá estranho pra mim aqui. Eu acho que é de brasileiro machista, né? Não? Tá escrito macista aí. Porque sempre ser. colocou a culpa na mulher de tudo. Na Europa, os homens são bem mais pais que os brasileiros. Tem a questão cultural? Tem a questão cultural, mas também, gente, tem prós e contras em todas as culturas. Não tem como falar, entendeu? Por exemplo, tem uma mentalidade de não ter filho a qualquer custo na Europa. Os países querem ter 1, 2 filhos. Ou nenhum. E aí, ou nenhum. Ou nenhum. É gato, cachorro que vira filho, né? Tá. Mas aí, quando às vezes quer, usa assim, usa DIU. Quando quer engravidar, usa um método, usa, sei lá, um anapro, entendeu? Alguma coisa nesse sentido para engravidar. Engravidou, teve filho, volta a colocar o DIU de novo. Ou seja, não entendeu o processo. Não entendeu o processo. Então, assim, realmente, muito de nós homens tem que ser realmente trabalhado, entendeu? Nos homens brasileiros, em relação a entender isso. A não ser o machão, entendeu? O machista. Eu comando, eu domino. Não, não é essa a mentalidade. Mas é uma questão de parceria, os dois juntos, tomando a decisão. Entendeu? É dar a mão e vamos juntos. Não é? Tá. A última é isso, o Instagram não derrubar a gente nesse intervalo. A igreja permite fazer métodos naturais para eu decidir quantos filhos eu quero ter? Olha, a gente falou isso na primeira e estamos falando nessa daqui. A igreja permite usar os períodos infecundos? Permite. Mas agora, aí eu senti no finalzinho dessa pergunta assim, quantos filhos eu quero ter? Certo? Você perguntou quantos filhos Deus quer que você tenha? Quem que é o Senhor da sua vida? É você ou é Deus? Tá certo? Então não usem um método natural com a mentalidade contraceptiva. A igreja permite? Lógico, você vai usar a sua inteligência. Eu não sei se o maior... Agora voltou. Marcelo, voltou. Oi, deu voltou? Deu baixa conexão da internet, já voltou. Você estava assim, você já perguntou para Deus quantos filhos Ele quer que você tenha? Aí travou. Então vamos lá. Quantos filhos que Deus quer que você tenha? E não quantos filhos que você quer ter. Quem que é o Senhor da sua vida? Quem é que vai determinar esse número? Tá certo? É lógico que a gente pode usar os períodos infecundos para espaçar os filhos. Mas não use o método natural com a mentalidade contraceptiva. Né? Porque isso daí, aí sim, você está usando do método natural como uma camisinha católica. A Joelma colocou assim, nossa, tenho medo dessa pergunta. Né? Por que a gente tem medo? Porque a gente tem falta de fé. Então é rezar o nosso rosário e clamando a virtude de Nossa Senhora, que é a fé e a humildade. Em tudo, dizer sim ao Senhor, a vontade de Deus. Marcelo, falta um minutinho aí para nós. Muito obrigada, Marcelo, por mais uma vez pelo seu sim. De verdade, Deus abençoe sua vida, o dom aí da sua paternidade, o seu matrimônio com a Melissa. Viu? Se você quer deixar aí um tchau, um muito obrigado, ou uma mensagem final para as nossas mulheres nesse um minutinho. Muito obrigado. Tô direto. Até mais, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém, com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Deus abençoe. Amém. Com Deus. Obrigado. Amém. Deus também. Tchau, tchau. Valeu.